Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticana, Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com o Papa Francisco neste domingo, 20 de setembro. Com vocês nessa transmissão, Bianca Fracalvieri. E uma saudação especial a todas as emissoras que a partir deste momento estão sintonizadas conosco. Uma saudação também à Rádio Dom dos Salesianos de São Paulo, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, TV Tropicana na Paraíba, Rádio SOS Vida, Web Rádio Brasil Imperial, Scalabrini Rádio Web e também uma saudação à IWTN TV, que estão conosco nesta transmissão. As imagens do Vatican Media nos mostram a Praça São Pedro neste domingo, um pouco nublado, a temperatura é de cerca de 30 graus, mas está um pouco nublada, está prevista também chuva, não só para esta tarde, mas também para os próximos dias. Aqui na Itália, que hoje é dia de referendo, dia de eleição, hoje e amanhã, então, os eleitores são chamados às urnas para eleições regionais e para um referendo sobre a redução do número de parlamentares. Essa é a primeira eleição desde que teve início a pandemia. Os números estão aumentando, principalmente aqui perto, na França e na Espanha. E aqui na Itália, então, a gente está vivendo um momento de expectativa para ver se os números se mantêm estáveis ou também se serão sempre maiores. As escolas que começaram há uma semana então, que as crianças, os estudantes voltaram às aulas ainda com algumas mudanças. Por exemplo, ainda mantém-se o distanciamento social, o uso de máscaras. Ao ar livre não é obrigatório o uso de máscaras, isso a gente vê justamente pelos fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, e também muitas pessoas que questionam o próprio Papa Francisco sobre o uso das máscaras, quando ele faz a audiência geral das quartas-feiras, mas também nesse caso está ao ar livre e o uso não é obrigatório. O Papa Francisco, então, agora soma a janela do Palácio Apostólico e saúda os fiéis e peregrinos, e a gente se prepara então para ouvir a sua alocução. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A página de hoje do Evangelho narra a parábola dos trabalhadores, chamados para uma jornada pelo patrão da vinha. Por meio desta narração, Jesus nos mostra o surpreendente modo de agir de Deus, representado por duas atitudes do patrão: o chamado e a recompensa. Antes de tudo, o chamado. Por 5 vezes, o patrão de uma vinha sai à praça e chama a trabalhar para ele, às 6, às 9, às 12, às 3 e às 5 da tarde. É tocante a imagem deste patrão que vai várias vezes até a praça em busca de trabalhadores para a sua vinha. Aquele patrão representa Deus, que chama todos e chama sempre, a qualquer hora. Deus age assim também hoje. Continua a chamar qualquer um, a qualquer hora, para convidar a trabalhar no seu reino. Este é o estilo de Deus, que, por nossa vez, somos chamados a acolher e imitar. Ele não está fechado no seu mundo, mas sai. Deus sempre está em saída, buscando a nós. Não está fechado.
ele sai continuamente em busca das pessoas, porque quer que ninguém fique excluído do seu desenho de amor. Também as nossas comunidades são chamadas a sair dos vários tipos de confins, entre aspas, que possam existir, para oferecer a todos a palavra de salvação que Jesus veio trazer. Trata-se de abrir-se a horizontes de vida que ofereçam esperança a quem estaciona nas periferias existenciais e ainda não experimentou ou perdeu a força e a luz do encontro com Cristo. A Igreja deve ser como Deus, sempre em saída. E quando a Igreja não está em saída, adoece de tantos males que temos na Igreja. E por que essas doenças na Igreja? Porque não está em saída. É verdade que quando alguém sai, há o perigo de um acidente. Mas é melhor uma igreja acidentada para sair, anunciar o Evangelho, do que uma igreja doente pelo fechamento. Deus sempre sai, porque é Pai, porque ama. A Igreja deve fazer o mesmo, sempre em saída. A segunda atitude do patrão, que representa aquela de Deus, é o seu modo de recompensar os trabalhadores. E como paga Deus? Ele combina por uma moeda com os primeiros operários contratados pela manhã. Aqueles que se juntam a seguir ao invés, diz: eu vos pagarei o que for justo. No final do dia, o patrão da vinha manda dar a todos a mesma recompensa, isto é, uma moeda. Os que tinham trabalhado desde a manhã ficam indignados e resmungam contra o patrão. Mas ele insiste. Quer dar o máximo da recompensa a todos, inclusive para aqueles que chegaram por último. Sempre Deus paga o máximo. Não permanece na metade do pagamento. Paga tudo. E aqui se compreende que Jesus não está falando do trabalho e do salário justo. Esse é um outro problema. Mas está falando do reino de Deus e da vontade, da bondade do Pai Celeste, que sai continuamente para evitar e paga ao máximo todos. Com efeito, Deus se comporta assim. Não olha para o tempo e para os resultados, mas para a disponibilidade. Olha para a generosidade com a qual nos colocamos a serviço. O seu agir é mais do que justo, no sentido que vai além da justiça e se manifesta na graça. Tudo é graça. A nossa salvação é graça. A nossa santidade é graça. Doando-nos a graça, Ele nos oferece mais do que nós merecemos. Então, quem raciocina com a lógica humana, isto é, aquela dos méritos conquistados com a própria capacidade, de primeiro passa para o último. Mas eu trabalhei tanto, fiz tanto na igreja, ajudei tanto, e me pagam o mesmo que chegou agora.
Quem foi o primeiro santo canonizado pela Igreja? O bom ladrão. Roubou o céu no último momento da sua vida. Isso é graça. Deus é assim, também com todos nós. Ao invés, quem pensa nos próprios méritos, fale. Quem se entrega com humildade à misericórdia do Pai, de último, como bom ladrão, se encontra em primeiro lugar. Que Maria Santíssima nos ajude a sentir todos os dias a alegria e o estupor de ser chamados por Deus, a trabalhar para Ele, no seu campo, que é o mundo, na sua vinha, que é a Igreja, e ter como única recompensa o seu amor, a amizade de Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Recebemos a bênção do Papa Francisco e o Pontífice então agora saúda a multidão. Queridos irmãos e irmãs, segundo os programas feitos antes da pandemia, nos dias passados deveria ter acontecido o Congresso Eucarístico Internacional em Budapeste. Por isso, desejo dirigir a minha saudação aos pastores e aos fiéis da Hungria e a todos aqueles que esperavam, com fé e com alegria, este evento eclesial. O congresso foi adiado para o ano que vem, de 5 a 12 de setembro, sempre em Budapeste. Prossigamos espiritualmente unidos o caminho de preparação, encontrando na Eucaristia a fonte da vida e da missão da Igreja.
Hoje, na Itália, se celebra o Dia pela Universidade Católica do Sagrado Coração. Encorajo a apoiar esta importante instituição cultural, chamada a dar continuidade a um projeto que soube abrir a porta do futuro a muitas gerações de jovens. É mais importante do que nunca que as novas gerações sejam formadas para o cuidado da dignidade humana e da casa comum. Saúdo todos vocês, romanos, peregrinos de vários países, famílias, grupos paroquiais, associações e os fiéis. A todos desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e até logo. O Papa Francisco, então, que se despede de sua maneira tradicional, rezem por mim, um bom almoço e arrivederci. Essas, então, foram as palavras do Papa Francisco, saudado calorosamente pela multidão na Praça São Pedro. E aqui, então, aos poucos, vamos retomando a vida normal. O Papa que retomou a audiência geral das quartas-feiras, dessa vez do pátio interno do Palácio Apostólico. E daqui nós nos despedimos, marcando o encontro, então, justamente para quarta-feira, para a audiência geral com o Santo Padre. A todos uma saudação dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Media, Bianca Fracalvieri. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.